Nessa vida nós temos que ter um cuidado, porque nos tornamos aquilo que fazemos e cultivamos com frequência. Cumprimos um papel no mercado de trabalho, na vida familiar, na economia, nas relações, mas não podemos permitir que isso adentre de tal forma a nossa vida que anule o nosso jeito de ser, a nossa essência, e que impossibilite o nosso desenvolvimento espiritual. Então, faz-se necessário ser vigilante nos diferentes espaços por onde circulamos, seja a família, o trabalho, os diferentes espaços públicos, os locais por onde passamos. Não podemos nos tornar os locais por onde passamos, mas apenas agentes de passagem, que aprendem com tudo e com todos. É claro que não é possível aprender com todos, né, porque a grande massa humana hoje está num nível de enrijecimento espiritual tão grande que não tem nada a nos ensinar. Mas mesmo assim, já que estamos encarnados aqui, nessa sociedade global, que busquemos tirar os aprendizados necessários, as experiências que nos agreguem alguma coisa. Mas é como estou falando, é preciso tomar cuidado com o que fazemos, porque nós nos tornamos aquilo que fazemos, se não olharmos para além. A nossa vida não pode ser apenas a nossa profissão. Eu sou a minha profissão apenas? Será que a minha vida pode ser reduzida àquilo que eu faço no dia a dia, no mercado de trabalho? Ou deve existir espaço para algo mais? Precisa existir espaço para algo mais. Porque se não tiver espaço para algo mais, eu reduzo a minha percepção, a minha visão àquilo que a minha profissão exige no dia a dia. É fato que não é fácil estar na vida social hoje. O mercado de trabalho está abarrotado de pessoas medíocres, que têm uma visão completamente deturpada. Basta ouvir os debates e as discussões das pessoas acerca da política, da economia, da geopolítica, das religiões, etc. e tal, que já se pode ter uma noção da superficialidade. Mas mesmo que tudo esteja assim tão enrijecido, tão amadurecido, tão apodrecido, enrijecido e apodrecido, precisamos ter dentro de nós uma vibração mais leve do que a pesada vibração da sociedade. Se deixarmos a vibração pesada da sociedade entrar dentro de nós e sufocar a nossa leveza, somos engolidos, somos levados de arrasto e não temos mais autonomia, uma vida própria, uma visão própria. É o que acontece hoje nos debates políticos. Essa polarização emburrecida está atrofiando as pessoas, estão se tornando burras por causa das redes sociais, onde apenas em questão de minutos ou segundos se absorve um conteúdo sem pensar e depois se vomita ele em outra pessoa. Hoje os debates são muito assim. É apenas uma reação, é apenas um reflexo imediato, é apenas um absorver rápido para depois vomitar logo na sequência, sem digerir, sem analisar, sem aprofundar-se acerca daquilo que é ouvido, assistido. E o ser humano só consegue se aprofundar se ele tem vida interior, se ele tem autonomia, se ele é o protagonista da sua vida. Se a sua vida não se reduz apenas às questões da profissão, ou dos debates políticos, da geopolítica, ou seja o que for. O problema é que as pessoas se tornaram tão fracas, tão enrijecidas e sedimentadas que não buscam mais nada além daquilo que é o mais imediato. E aí que está o problema, porque daí a energia do meio social, ela se aproxima de tal forma do indivíduo que o absorve. E a maioria das pessoas são absorvidas pela energia social. As pessoas já não apresentam mais uma resistência. Elas já não fornecem mais uma resistência.
E quando falo de fornecer uma resistência, não é ser um revolucionário debilóide do politicamente correto, e nem um pseudo-conservador enrijecido do outro lado. Mas a resistência, a verdadeira resistência frente à decadência, está no espírito. É a vibração do espírito que é mais leve que a vibração densa do meio externo que engole aqueles, que não querem oferecer a resistência através do trabalho interior, que não é fácil, é um trabalho constante. Constantemente o ser humano precisa buscar a conexão com irradiações melhores para manter-se saudável na vida diária. As pessoas hoje espiritualmente estão doentes, por isso não ofertam, não oferecem mais uma resistência autêntica. E daí caem nos pacotes prontos, nos clichês, nas formas prontas, seja do revolucionáriozinho politicamente correto ou do pseudo-conservador do outro lado. Então tudo se tornou assim muito imediato, muito fácil, na perspectiva de apenas aderir a um lado, sem pensar por si próprio, sem refletir, sem aprofundar-se acerca daquilo que é observado, que é ouvido, que é assistido. O ser humano precisa ser um pouco mais criterioso. Se o ser humano se torna raso ao ponto de simplesmente absorver informações nesta era de tsunamis informativos, ele não consegue desenvolver um critério próprio, mas permite que outros pensem por ele e o arrastem junto com a manada, sem que o indivíduo possa fazer algo por si. Então é preciso tomar cuidado. Nós nos tornamos aquilo que fazemos e cultivamos com frequência. Se a nossa vida se reduz apenas ao trabalho, não que não se deva trabalhar, mas para além do trabalho, faz-se necessário ter uma vida espiritual saudável, para além das disputas políticas, dos debates políticos, para além das tecnologias, é preciso ter uma vida espiritual saudável, porque do contrário o que resta são apenas indivíduos atrofiados, como observamos hoje, robôs sociais, que já não têm autonomia, não têm percepção, sensibilidade intuitiva para nada. Tudo é receita pronta, tudo é pacote fechado já, onde está tudo ali pronto e acabado, basta pagar, basta adquirir, basta seguir, basta dar um like, basta fazer o que todos fazem. Mas não é assim, porque nós nos tornamos aquilo que fazemos. É preciso ser muito criterioso, muito observador de si próprio, muito analista de si mesmo, não como cabeção. Não falo aqui da análise racional, mas sim da percepção espiritual, da vigilância. Se o ser humano não se vigiar constantemente com a intuição, ou seja, com a consciência interior que fica leve ou pesada, dependendo do momento, da situação e da circunstância, o ser humano perde o passo e não vai mais adiante. Se torna alguém tragado, abduzido por alguma bolha social. E as bolhas sociais hoje, elas estão tirando das pessoas completamente a autonomia. Se quer apenas gado, apresado, encurralado nos currais ideológicos, e não mais pessoas que pensem por si. Seja direita ou esquerda, quer apenas gado. Tanto a direita como a esquerda quer apenas gado, nivelado por baixo, superficial, bem raso mesmo, para não incomodar, para não questionar, para não perguntar, para não refletir, para não meditar acerca dos eventos e dos acontecimentos. Mas nós precisamos ir além, porque nos tornamos aquilo que fazemos com frequência. Se somos apenas seguidores, se a gente só dá like, se a gente só concorda, a gente se torna aquilo. Se não promovermos a vigilância constante, nós nos tornamos apenas aquilo que fazemos na matéria grosseira mais densa. E perdemos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, que acaba sendo engolido, acaba sendo encapsulado, e o que resta é uma criatura acorrentada, incapacitada,
de deliberar corretamente e escolher os rumos da sua vida. Então, a consciência precisa estar constantemente em ação, a consciência do espírito, a intuição. Porque, do contrário, o ser humano se torna apenas aquilo que faz constantemente aqui na matéria grosseira mais densa, mas a vida vai para além disso. Isso precisa sim ser realizado no mercado de trabalho, faz parte, estamos aqui, mas não podemos reduzir a nossa vida apenas a isso, certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!